capítulo 9, a partir do verso 30. Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 30, e diz assim, nós vamos ler até o final do capítulo. E, tendo partido dali, passavam pela Galileia, e não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Eles, contudo, não compreendiam isto e temiam interrogá-lo. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: de que é que discorris pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre qual era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes: qualquer que receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Disse-lhe João: mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não seguia conosco. Mas Jesus respondeu: não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós, é por nós. Porquanto aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. E quem fizer tropeçar a um destes pequeninos crentes, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho, fosse lançado no mar. E se a tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que tendo as 2 mãos ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se o teu pé te faz tropeçar, corta-o, e é melhor entrares na vida aleijado do que tendo os 2 pés seres lançados no inferno, onde não lhe morre o verme e nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos do que tendo os 2 seres lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Porque cada um será salgado com fogo. Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Amém. Essa passagem que nós acabamos de ler, ela se inicia com o Senhor Jesus falando de sacrifício e se desdobra nos discípulos falando de preeminência. O que é preeminência? Prioridade, autopromoção. Os discípulos seguem interessados na questão da proeminência e Jesus insiste na questão do sacrifício. O embate é claro entre essas 2 questões: autossacrifício e autopromoção. Por isso eu sugiro, e eu sugeri como tema da exposição, esse título, qual? Sacrifício e preeminência. Sempre eu uso 2 palavras para as exposições em Marcos. A cruz vem antes da coroa, o deserto precede a terra prometida, o sofrimento precede a glória. Importa-nos entrar no reino por meio de muitas tribulações, de muitos sacrifícios pessoais. Os versos 30 a 32, nós temos aqui mais uma vez Jesus ensinando sobre o seu próprio sacrifício. Ele se apresentando como aquele Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo através da sua morte. Tendo partido dali, verso 30, passavam pela Galileia e não queria que ninguém o soubesse. Olha o verso 31, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia. Veja, Jesus estava passando pela região da Galileia e ele não queria que a sua passagem, ele não queria que o seu percurso por aquele espaço geográfico fosse de conhecimento das pessoas. E o texto, o evangelista Marcos é cuidadoso em nos dizer o motivo disso, a causa disso. Por que ele não queria? Porque ele estava o quê? Ensinando os seus discípulos. Isso é muito interessante. Jesus não queria multidão, Jesus queria um contexto de maior proximidade, um contexto mais caseiro, para que ele pudesse tratar com os discípulos de coisas profundas e que incluíam até a ser entregue nas mãos dos homens, como ele vai dizer aqui, para ser crucificado, para ser morto.
Você vê claramente uma intencionalidade, um propósito de Jesus com a questão do ensino. Veja que Marcos é claro, olha, ele não queria que ninguém soubesse, ele queria que aquilo acontecesse na surdina, para que ele pudesse ter um contexto favorável para ensinar os seus discípulos. É interessante como que o ensino, meus irmãos, ocupa a centralidade do ministério de Jesus. Se você olhar o primeiro versículo aí do capítulo seguinte, que é o capítulo 10, vai dizer para nós que Jesus foi para o território da Judéia, além do Jordão, e as multidões se reuniram junto a ele, aí no versículo 1 do capítulo 10, e de novo, repetindo, ele fazia o quê? As ensinava segundo o seu... Por que Marcos fala isso? Porque você pega o evangelho de Marcos, ele sempre está ensinando as multidões. O ensino é central no ministério de Jesus. Eu, sinceramente, não sei por que a música se tornou central na igreja evangélica, ou muitas igrejas evangélicas, os testemunhos de milagres, os eventos, a dinâmica, a ação social. Meus irmãos, tudo isso é periférico. A palavra é central, o ensino é central. O ensino era central no ministério de Jesus. Então, uma igreja, ela não é verdadeiramente cristã, ou ela poderia ser chamada de cristã, se ela tem como centro este momento de ensino e aprendizagem da palavra de Deus que nós estamos cultivando aqui. Todo domingo a gente abre a palavra de Deus, a gente lê junto e o pastor procura, nas limitações dele, evidentemente, tentar explicar o melhor possível do que está dizendo o texto. Às vezes com alguma eficiência, às vezes com alguma deficiência, mas na graça de Deus o Espírito Santo vai aplicando no coração dos escolhidos de Deus aí aquilo que Deus quer falar com vocês, não obstante as minhas próprias limitações. Mas o ensino é central no ministério de Jesus e tem que ser central na igreja que se diz serva dele, que segue ele, é assim que tem que ser. Pois bem, passando desse pequeno detalhe, que não é a questão central do texto, porque a questão central é o assunto do ensino. E qual que é o assunto do ensino? A parte B do versículo 31 vai nos dizer que Jesus ensinava dizendo para eles, olha, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Está aqui o mistério da piedade. Deus se encarnou, vai ser morto, foi manifestado em carne, né? E vai ser morto, mas vai ressuscitar em 3 dias, e depois o Senhor Jesus nos ajuda a entender algumas passagens do Antigo Testamento que apontavam para isso aqui, para o que aconteceu com Jesus mesmo, como profecias, né, do que viria a acontecer com o Messias, com aquele que Deus enviou, o Senhor, né, Deus encarnado, enfim, o prometido que traria libertação para o povo de Deus. Jesus está ensinando sobre o que então? Sobre o seu próprio sacrifício. E isso o faz servo de todos. É interessante que ele vai falar no verso 35 que aquele que quer ser o maior, se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Quando ele fala em ser entregue nas mãos dos homens, veja, Jesus está submetendo totalmente as autoridades do seu tempo. E ao invés de exercer a autoridade, ele está se humilhando. E ele está dizendo que, assim como ele, quem quer preeminência precisa primeiro se sacrificar, precisa primeiro se doar. Porque, na verdade, aos olhos de Deus, preeminência não está ligado a ser o bonzão, não está ligado a ser o mandão, não está ligado a ocupar a posição de destaque. Pelo contrário, nós vamos descobrir à luz das palavras de Cristo registradas pelo evangelista João Marcos, que na verdade aos olhos de Deus é grande quem é pequeno, quem se humilha, quem serve os outros. É disso que Deus se agrada. No mundo não, no mundo é diferente. No mundo valoriza-se quem tem honra, quem manda nos outros. Mas aqui não, aqui é o contrário, a palavra de Deus é o contrário. Esse discurso triunfalista, esse discurso que a gente vê aí no evangelho moderno, no sentido de que você é a cabeça, você não é cauda, você manda, você desmanda, você é a primícia, você é de tudo, né? Não tem nada a ver com o evangelho. Porque aqui diz que os humilhados, pronto, ou não conhece Bíblia, ou na verdade é levado pelo ego, por querer ser grande, por querer ser o primeiro, por não querer servir, querer ser servido. Esse é que é o ponto. Mas isso seduz as pessoas e leva as pessoas a servir aí um evangelho, a seguir uns ensinamentos que não correspondem ao que a Bíblia ensina. Pois bem, o versículo de número 32
diz que os discípulos não compreendiam essas palavras, esses ensinos de Jesus, porque, na verdade, eles ainda estão na contramão do propósito da vinda de Cristo, que é esse propósito revelado no Antigo Testamento de expiação dos pecados através do seu sacrifício. Pedro demonstrou isso claramente, ainda aqui, recentemente, no capítulo de número 8, quando Jesus começa a expor claramente sobre o que aconteceria com ele, no capítulo 8, no verso 32, isto ele expunha claramente o quê? Que importava que o Filho do Homem, verso 31 do capítulo 8, sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, por todas as autoridades, ninguém quis ele, era como um desprezado, o mais humilhado de todos os homens. Quem disse isso foi Isaías, no capítulo 53 do Antigo Testamento. Isso se cumpriu, Jesus está dizendo assim, olha, ele importa que ele seja rejeitado, importa que ele seja visto como alguém que ninguém quer. Foi subindo como renovo perante homem, como raiz de terra seca, não tinha beleza e nem formosura, nada que nos agradasse. Essa era a profecia a respeito dele, e ele se apresenta assim, importa que o Filho do Homem seja morto, seja rejeitado. Aí, claro, sempre ele está dizendo para o discípulo, eu vou ressuscitar. Mas Pedro, o que Pedro diz? Verso 32 do capítulo 8, não. Começou a reprová-lo. E isso revela muito do versículo 32, ou isso condiz muito com os ditos aqui do verso 32, que diz que os discípulos não compreendiam essa questão do sacrifício, porque eles queriam um reino de preeminência, de autoridade, de grandeza. É o que eles esperavam, essa expectativa. Isso vai se revelar de maneira ainda mais clara na busca por preeminência registrada a partir do verso 33. Porque no verso 33, Jesus está interessado em algo que estava acontecendo em relação aos discípulos, que era uma discussão, havia uma discussão entre eles. Veja que eles partindo para Cafarnaum, que é a base ministerial de Jesus, Jesus está sempre em Cafarnaum, e quando eles chegam na casa, naquela base das missões de Cristo, havia uma casa em Cafarnaum, o evangelista Mateus diz que Jesus tinha uma casa ali, onde ele ficava com os discípulos, é aquela casa onde o paralítico começou a ser descido lá em cima do telhado. É ali naquele lugar. E ele então interroga os discípulos, porque na caminhada, provavelmente ele foi à frente ou ele foi atrás, e os discípulos vieram conversando e ele viu que havia uma conversa, uma discussão, um debate bem acentuado, e o Senhor Jesus está interessado nesse debate. Eu vejo o final do verso 33, de que ele interrogou os discípulos, de que é que discorris pelo caminho, o que vocês estavam falando, né? À luz das Escrituras, isso é muito interessante. Sempre há um interesse de Deus em relação a cada um de nós sobre qual que é o ponto principal do nosso próprio interesse. Deus se interessa por qual é o nosso interesse, senão não haveria um mandamento: amarás a teu Deus acima de todas as coisas. Deus está interessado no que nos interessa, no sentido de que, não no objeto do nosso interesse, Ele está interessado naquilo que nós temos transformado como o objeto de nosso interesse, ou a prioridade do nosso interesse. Deus nos ama e Ele tem um propósito para nós que passa por isso, porque a partir da organização das suas próprias prioridades, você vai estar mais ou menos distante da vontade de Deus. Mais ou menos distante da vontade de Deus. E aqui a gente vai perceber que um dos pecados mais comuns incrustados na natureza humana estava ali como centro, ou como a motivação para o debate, que Jesus está interessado em saber qual que era o assunto do debate. Por quê? Qual que era o assunto do debate? Orgulho. Orgulho. Esse pecado é tão antigo quanto a queda de Lúcifer. Os nossos pais no Éden caíram por causa do maldito orgulho. A partir do momento que Satanás, ali na forma de uma serpente, disse: no dia em que vocês comerem, vocês serão igual a Deus. O fruto ficou agradável aos olhos. O fruto ficou agradável aos olhos. Então, o orgulho, ele está presente aqui de uma maneira muito clara, e a gente vai ver isso a partir do verso de número 34 e nos seguintes, e nós vamos aprendendo que se o sacrifício precede a preeminência aos olhos de Deus, quando você se sacrifica em função do amor a Ele, em função do amor ao outro, você se torna precioso aos olhos de Deus.
Deus tem prazer quando você se esvazia. Deus tem prazer quando você se esvazia. Na canção, né, a gente cantou, né, nessa canção Sonda-me, enche-me, até que em mim se ache, e aí eu desapareça. Aí você fica agradável aos olhos de Deus. Na verdade, Deus tem prazer nisso. E se o sacrifício precede a preeminência, o escritor, o sábio que escreveu Provérbios, diz que a soberba precede a ruína. O sacrifício precede a preeminência. A soberba precede a ruína. A altivez precede a queda. O desejo de ser grande precede a posição de miserável diante de Deus. Quanto mais grande você quiser ser, quanto maior você quiser ser, quanto mais orgulho tiver no seu coração, quanto mais alto você quiser chegar, você pode se colocar numa posição de profunda miséria diante de Deus, dependendo do que motiva o seu coração. Por que você quer chegar nesse topo aí, nesse objetivo que você estabeleceu? O que se exalta será humilhado, o que se humilha será exaltado. O bispo Riley diz que o orgulho é uma barreira que nos impede ao arrependimento diante de Deus, porque nós ficamos mais preocupados com o nosso próprio interesse, e também nos impede de uma expressão de amor sincero ao próximo, porque onde há orgulho nós colocamos-nos na frente das outras pessoas, e nós não nos doamos ou servimos as outras pessoas, estamos mais interessados naquilo que nos satisfaz. O versículo 34 vai dizer que eles guardaram silêncio por causa do orgulho. Eu já adiantei o assunto e quis falar do orgulho antes de ler o 34, porque eles parecem, ou o verso 34, na resposta que eles oferecem para Jesus, parece transparecer que eles sabem que os ensinos que eles têm recebido de Jesus vão em outra direção ao que tem ocupado o coração e o interesse deles. Porque, veja, guardaram silêncio porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre qual era orgulho, soberba. Eles estavam discutindo quem que era o maior. E aí Jesus, com muita paciência, vai se assentar e vai trazer um ensino muito prático sobre autossacrifício. Como é que a perícope, que é a porção das Escrituras que a gente está lendo junto e que eu estou tentando ajudar os irmãos aqui no que for possível a entender melhor, mas como é que Jesus, ou como é que essa perícope começou? Jesus ensinando sobre o quê? Sacrifício, o sacrifício dele. Aí a gente passou pela busca de preeminência dos discípulos. Aí Jesus agora vai ensinar sobre o quê? Sobre sacrifício, sobre o autossacrifício, um ensino bem prático. Veja o verso 35. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. No padrão de Cristo, a preeminência, como eu já tenho dito, é precedida pelo sacrifício. Quem quer ser importante, se entregue ao serviço do outro, porque para Deus, esses são os importantes, aqueles que fazem diferença na vida dos outros. Essa é a visão de Deus. No mundo, os mais importantes são servidos pelos outros. No reino de Deus, os mais importantes são aqueles que servem os outros. É totalmente o contrário. A ambição do mundo é receber honra e atenção, mas o desejo do cristão deve se dar em vez de receber. Se doar em vez de receber. Servir aos outros em vez de ser servido. Em outras palavras, a pessoa que se esforça em servir aos outros é aquela que é a maior aos olhos de Cristo. O primeiro que quiser ser o primeiro será o último e servo de todos. Aos olhos de Cristo é assim. O sacrifício em favor do outro, da necessidade do outro, nos faz semelhante ao próprio Senhor, que se fez servo e que obteve a honra do Pai. Ele se tornou obediente até a morte de cruz e se entregou nas mãos dos homens, como ele começa aqui dizendo: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, abrindo mão de toda a sua soberania, se entregando, e por isso recebeu a honra do Pai.
Pela manhã nós falamos sobre a voz, né, que Pedro viu lá no Monte Santo, né? Esse é o meu filho amado, em quem me compraz. E Pedro trata como a honra que Jesus recebeu do Pai. E eu te digo que o mesmo se aplica. Se você se esvaziar de si mesmo e se sacrificar como o seu Senhor fez, porque o discípulo não pode ser maior do que o seu Senhor, então do mesmo modo nós obteremos honra diante de Cristo. Essa é a questão. Deus se agrada daquele que se doa. Deus se agrada daquele que se doa. E aí o caráter pedagógico do mestre de Nazaré vai se fazer presente de maneira muito clara aqui no verso de número 36 a 37, porque como é de costume do Senhor, ele é muito claro, e ele pega ali uma criança como exemplo, e coloca no meio deles, tomando-a nos braços, e disse-lhes: olha, qualquer que recebeu uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe, e qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Meus irmãos, o contexto cultural dos discípulos informava que uma criança, o contexto cultural dos discípulos, a criança, ela não era somente fraca, mas ela era incapaz de obedecer à própria lei. E naquele contexto cultural, a lei era o centro de tudo. Quem obedecia à lei, os fariseus ali, né, o cara não vai lá para o templo, Lucas 9, se eu não me engano, e vai bater no peito, porque eu dou dízimo, porque eu jejuo, porque não sei o que. Isso é o que era importante para eles. Se a criança não obedecia à lei, a criança não somente era fraca, não somente era excluída, mas era incapaz de fazer aquilo que era o centro de tudo para eles. Então a criança era, no mundo ali judeu, ela era insignificante. No mundo greco-romano, lembre-se que Israel estava sob o domínio de Roma. Na cultura helênica, uma criança era considerada um ser insignificante. E ela só ganhava importância depois dela ser treinada, depois dela ser educada. Tanto em aramaico como grego, pense o aramaico, que é a língua de Jesus, e pense no grego, que era a língua que se sobressaía na cultura dos dias de Jesus, o inglês da época, né? Importante, e que revela muito da cultura helênica, que se estabeleceu como totalmente influente, ou especialmente influente nos dias de Jesus, no que tange à sabedoria. E o termo criança, tanto no aramaico como no grego, poderia significar servo. Ou seja, pequeno, quer dizer, vamos dizer, é o ser do serviço, né? Aquele negócio de você mandar o menino, vai lá e faz isso, faz aquilo, é assim que era visto. Eu me lembro que eu estava numa reunião do CMDCA, o Conselho Municipal de Direitos da Criança, lá na cidade onde eu trabalhava antes de vir para São Paulo, e eu participava de iniciativas tanto do Conselho Tutelar como do CMDCA, com uma participação bem mais ativa na sociedade. Enquanto a cidade pequena, às vezes, exige ou propicia o pastor um trabalho social mais efetivo. E eu me lembro que a gente estava ouvindo uma palestrante que ela começou a mostrar na história, né, a defesa dos direitos das crianças no decorrer da história, como é que as crianças eram humilhadas, como é que as crianças não eram tratadas com a dignidade que deveriam ser tratadas e tal, e vai falando de personagens históricos a partir de períodos, vamos colocar, especialmente a partir do século XVI, XVII, com evoluções no tratamento das crianças e tal, falando de um monte de gente assim. E eu fiquei assim, mas peraí, esses caras aí ela estava colocando como os primeiros que se preocuparam, né, as figuras que ela colocava eram os primeiros que se preocuparam na história com as crianças. Aí eu fiquei, mas peraí, o primeiro que se preocupou com as crianças é aquele que num contexto totalmente indiferente às crianças diz: vinde a mim os pequeninos, é deles o reino de Deus. Quem receber uma criança como essa, esse me recebe. Quem defendeu as crianças pela primeira vez na história em termos de registro se chama Jesus Cristo. Não foi outro, não. E aqui, o nosso Senhor, ele vem ali apresentar esse alguém que no contexto não tem posição e nem autoridade, que é uma criança e que vivia à mercê dos outros,
como um exemplo para que os discípulos entendessem que eles deveriam imitar. Veja, a criança, qualquer que receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Se você servir ao mais pequeno, ao mais fraco, você está servindo, você está me recebendo, você está fazendo algo agradável a mim. Tem tudo a ver com aquilo que Jesus está ensinando. E ele instrui, então, a respeito de receber todos os crentes, que ele agora vai chamar de pequeninos. No verso 42, ele vai ampliar esse exemplo da criança e chamando os crentes, no geral, de pequeninos crentes. Olha o verso 42. Pequeninos crentes. Então, receber na plena comunhão cristã o crente mais insignificante, mais humilde, é o mesmo que receber a Jesus e o Pai, porque Jesus está presente nesses pequeninos. Por quê? Porque a preeminência aos olhos do Senhor tem a ver com humilhação, com humildade, com se doar, com alguém que não tem valor aos olhos dos homens. Nessas poucas palavras, Jesus revela algo mais sobre a relação com as pessoas e com Deus. Ele é o servo que se importa, como eu estou dizendo, com o menor dos seus pequeninos. Seu relacionamento com Deus é distinto e não pode ser reivindicado por mais ninguém, pois receber a Ele é receber a Deus. Quer dizer, você recebe Jesus se você receber essa criança, e se você recebe essa criança, você recebe a Deus. Isso mostra quem Jesus é e dá atenção para quem nós somos, como é que nós agimos, e aí tem relação direta com o que eu estou propondo. O que eu estou propondo para os irmãos é que aos olhos dele, a preeminência de alguém tem a ver com a atitude dela para com os mais fracos. Humilhação, serviço, autossacrifício, doação, abrir mão de si mesmo. É isso que Deus agrada. Então, qualquer posição de orgulho, de arrogância, de querer ser alguma coisa, de querer ser importante, para Deus isso não é agradável. Nós somos chamados para ser como Jesus, para nos humilhar, para Ele nos exaltar. Mas os discípulos insistem na questão da preeminência, nos versículos seguintes, no verso 38 a 41. Por quê? O João vem e fala, nós vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue. E nós proibimos, porque não seguia conosco. O que é isso? O que é isso? Não é arrogância? Não é orgulho? Se não está com a gente, você não tem o credenciamento, né? Só se tiver aqui. É orgulho. Isso é arrogância. João não está correto. E Jesus vai falar isso para ele. Está errado isso. Eles encontraram aqui o homem expulsando demônios em nome de Jesus. Veja aqui, ele expelia demônios. Como? Como que expelia? Veja, em teu nome expelia demônios. Está expelindo demônios em nome de Jesus. E apesar de realizar um milagre por meio da autoridade de Jesus, do nome de Jesus, os discípulos não consideram isso como uma razão suficiente para encorajar essa pessoa. Segue aí fazendo bem para as pessoas, libertando os cativos espirituais. Ao contrário, eles dizem, para porque você não segue com a gente. Jesus, contudo, contradiz essa reivindicação aqui de exclusividade. Pelo contrário, não lhe proibais. Verso 39, Jesus respondeu, veja, não lhe proibais. Ninguém há que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Então, assim, vocês devem aceitar essa pessoa, porque fez um milagre com os motivos certos, em nome de Jesus, da maneira correta. Vocês acham que só vocês que são os bonzão? O que faz de vocês mais especiais? É a questão da preeminência, está errado isso. Jesus acrescenta, quem não é contra nós, é por nós, verso 40. Está com a gente. No lugar de limitar a comunhão aos membros ali do grupo apostólico, ele encoraja os seus a tomar uma atitude humilde, esperançosa, entendendo
que a hospitalidade, o acolhimento caracteriza a nova família de Deus e que todos levam um nome só. Qual que é o nome? Jesus Cristo. Então, quando nós bater no peito e achar que só presbiteriano que está certo, lembra que os apóstolos cometeram o mesmo erro. Isso é arrogância, isso é busca de preeminência, porque a minha igreja é mais bonita, minha igreja é melhor, minha igreja é mais fiel, minha igreja é reformada. Meus irmãos, isso é arrogância, isso é soberba, está totalmente contrário com o que a gente está aprendendo aqui. Não tem dessa, não. Não tem dessa. É humildade, não se acha o dono da verdade. Por isso que eu fico sempre assim, eu fico chamando os irmãos, os jovens, né, às vezes se empolgam com a nossa teologia, que é boa mesmo, mas começar a se inchar, falar, calma lá, porque não é isso não tem a ver com o mestre de Nazaré, que é humilde. Não podemos ver a família de Deus limitada ao nosso grupinho, ao que a gente acha que é melhor, ou só isso já não tem a ver com essa humildade, esse autossacrifício, essa doação. E aí Jesus vem falar da importância de alguém que dá um copo de água para o outro beber, verso 41. Se o faz no nome de Cristo, veja, porquanto aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Um copo de água fria. Por quê? Porque alguém que vai ali para o púlpito e prega e tal, isso é mais importante, que canta. Não. Às vezes o copo de água fria para o sedento é muito mais importante do que meia hora de pregação. Porque o que precisa ali naquele momento é matar a sede. Não adianta nada encher alguém de evangelho se o estômago dele está roncando. Tem gente que está servindo muito melhor aí sem ninguém saber, está visitando aí os pobres, as pessoas sem falar nada para ninguém. Então isso tudo, meus irmãos, dá um nó na cultura humana que coloca padrões de preeminência. Isso é importante, essa posição é importante, fazer isso é importante. Quando, na verdade, aos olhos de Deus, está tudo ao contrário. O que é importante, o que te leva a admirar, a achar que aquilo é legal, olha, com Deus é totalmente diferente o que Jesus está mostrando. Deus valoriza coisas que os homens não valorizam. Jesus está falando isso para a gente. O verso de número 42, Jesus vai falar da importância desses pequeninos. Veja, ele está falando daquela pessoa, ele usou a criança, né? E ele falou daqueles que levam um copo d'água como alguém importante, como um papel importante, como algo especialíssimo. Eu olho para esse texto, eu me lembro da dona Dalva. Dona Dalva, ela já está com o Senhor, e ela era uma irmã lá de Jaci, Dona Dalva. Eu estou aqui em São Paulo hoje, e eu falo para vocês, eu falo para as pessoas que assistem o nosso culto, e a Dona Dalva era uma senhora tão humilde, era membro da igreja que eu era pastor, e veja, hoje eu estou aqui nesse público lembrando da Dona Dalva. Por quê? A Dona Dalva não era eloquente, nem fazia nada que alguém normalmente valoriza, que se destaca, mas eu estou honrando aqui a memória da Dona Dalva, porque a Dona Dalva era a irmã que enchia as mãos de sacola, de rosca, de bolinho, de biscoito, e levava para a igreja. E no nosso contexto lá, meus irmãos, a meninada, isso era muito importante, era um contexto de necessidade mesmo. E ninguém lembra da Dona Dalva, mas eu lembro. E se eu lembro da Dona Dalva, não é porque eu sou bonzinho, não, é porque a gente vai convivendo com a palavra de Deus, você vai aprendendo o que realmente tem valor diante de Deus. E isso me faz honrar hoje a memória da Dona Dalva, porque eu via que ela enchia a barriga daqueles meninos que precisavam de comida, lá no culto.
Tinha gente que era considerada mais importante ali no culto, sei lá, o pessoal da música era mais bem tratado, o pastor é mais bem tratado. Dona Dalva era humilde, Dona Dalva nem sequer orava, Dona Dalva era quase analfabeta. Ah, mas eu sei que o Senhor Jesus se agradava desses pequeninos crentes, sabe, que aos olhos deles estão ali assim, servindo de coração a uma criança, né? O que recebe uma criança, o que alimenta uma criança. E Jesus está falando, quem faz isso com uma criança, recebe a mim. O verso 43, a partir do 42, né, Jesus vai mostrar como esses pequeninos são preciosos para ele, e ele vai falar que, olha, fazer mal a esses pequeninos é algo tão sério, e ele então aponta agora que o sacrifício deve ser feito em prol do bem espiritual dos pequeninos, porque se a tua mão, porque ele vai falar aqui, ó, do perigo de fazer tropeçar um desses pequeninos, verso 42, certo? E aí ele vem falar, olha, se a tua mão te faz tropeçar, faz o sacrifício, dá autodisciplina, corta a sua mão, porque é melhor entrares maneta na vida, quer dizer, com uma mão só, do que tendo as duas ires para o inferno, para o forno inextinguível. A ira de Deus se estabelecerá contra esses que fazem tropeçar os pequeninos, porque esses que normalmente nós não damos valor para eles, são os importantes para Deus, e esses que nós não damos valor para eles, é que nós costumamos fazer tropeçar. E nós fazemos tropeçar com a nossa falta de conduta ou de seriedade para lidar com o nosso pecado. E aí ele fala sobre a condenação eterna aqui, ó, sobre um verme que não morre, nem um fogo que se apaga. Essa linguagem está lá em Isaías 66, está no Antigo Testamento, esse verme que não morre, nem esse fogo que se apaga. Não é novo, não. Isso é sério, porque dá ideia não. Está clara aí uma revelação de condenação eterna, isso é muito sério. E aí vem o pé que te faz tropeçar, é melhor você ficar sem pé. O olho que te faz tropeçar, é melhor que você ficar sem olho. Qual que é a ideia? A ideia é, se sacrifica em prol de uma santidade que vai evitar que você faça mal aos pequeninos que para Deus são preeminentes, que para Deus são importantes. E aí, o texto termina dizendo que cada um será salgado com fogo. Bom é o sal, mas se o vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos, paz uns com os outros. Sal, fogo, linguagem lá do Antigo Testamento, sobre as ofertas que deveriam ser oferecidas com sal. O sal era símbolo da aliança. Depois que a oferta era queimada, ficava o sal, como algo perene. Ali, simbolizando a aliança de Deus que permanecia, simbolizando algo que trazia diferença para a oferta que era trazida, e está dizendo para nós, quer dizer, que nós devemos oferecer com essa diferença, com o sal da aliança. O Antigo Testamento fala exatamente sobre isso, usando esses termos, né? O sal da aliança, está lá em Levíticos, o sal da aliança que deveria estar na oferta. E qual que é o tema aqui? Sacrifício e preeminência. A importância do sacrifício, do auto-sacrifício, o sacrifício de Cristo e o sacrifício do Antigo Testamento eram acompanhados as ofertas, o sacrifício colocava sal. E Jesus então termina falando que nós devemos estar salgados, nós devemos ser sacrifícios com sal, quer dizer, sacrifícios oferecidos no altar de Deus. É assim que eu lido com essa questão do sal. Claro que tem outros símbolos, nós somos o sal da terra, né? O sal ele tem ali o seu diferencial, na onde ele está. Ele faz diferença. Irmãos, eu quero fechar essa exposição desse texto com muita coisa que a gente já falou, já trouxe aplicações práticas, mas para a gente pensar nisso aqui, meus irmãos, que nós precisamos aprender a nos doar, nós precisamos aprender a olhar para a vida e para os desafios que estão diante de nós como cristãos, não contaminados pela visão mundana, pela visão terrena, pela visão dos homens, mas purificados com sal.
O sal tem esse símbolo na Escritura de purificação. E aqui, essa palavra final de Jesus, no verso 42 até o versículo de número 48, tem a ver com purificação. Estarmos purificados no sentido de servirmos com a humildade que é agradável a Deus, com o sacrifício pessoal, com a doação pessoal. Então, quando eu conversava com o Gabriel mais cedo, ele falou para mim um negócio que eu falei, gente, como é que pode isso? Como é que pode isso? Ele falou para mim que semana passada, o que acontece? Semana passada o Luiz Felipe Cardinale mandou uma mensagem no grupo de louvor, dizendo que não ia conseguir chegar, porque o carro dele estragou na Fernão Dias, e eu vi que ele estava mais chateado por não estar aqui do que com o carro estragado. Aí o Gabriel veio me falar hoje ali no escritório mais cedo que o Luiz veio de guincho para a igreja, para depois levar esse carro. Quer dizer, o guincho deixou ele aqui na igreja, eu nem sabia, para mim o Luiz nem estava aqui, o Luiz foi cuidar da vida dele, do carro dele, das coisas, mas não, ele veio de guincho para a igreja para o guincho levar o carro embora. Isso nos humilha, sabe? Isso nos humilha no ponto de vista de que o que é prioridade para nós, em termos de doação. Você não vale nada não, viu, Luiz? Eu só estou usando exemplo, não acha que você vale alguma coisa, não. Você não vale nada, não. Mas eu deixar de citar porque o texto está falando da gente se doar, de serviço, sabe? Ninguém faz isso, não. Você vai se preocupar com as suas coisas, com o seu carro que está estragado, não com a comunidade que você faz parte dela. Mas quando eu falo que você não vale nada, é porque vê o Paulo arrastando-se com o gasofilácio, o diácono Paulo, aqui agora há pouco, trazendo o gasofilácio, mancando, trazendo o gasofilácio aqui. Pois é, vem arrastando aqui no corredor do gasofilácio, preparando. Eu estou usando esses exemplos, mas é a questão assim de se doar, de servir. E eu, de certa forma, fico feliz porque a gente tenta de todas as maneiras apagar o brilho de qualquer um que comece a querer brilhar, que no sentido assim, de que o que a gente tenta fazer na nossa comunidade aqui é que ninguém brilhe. Porque se ninguém brilhar, Jesus brilha, né? Então, o que eu acho que a gente procura conscientizar, trabalhar aqui, é para que ninguém fique igual esses discípulos aqui, querendo ser maior que o outro. Cada um, na sua humildade, procura servir. Se alguém quiser ser grande aqui, porque aí eu comentei com o Gabriel, cara, tem o meu respeito, como o Paulo tem meu respeito, como qualquer um dos irmãos que se dedica, que se sacrifica, tem o meu respeito. Agora, quer dizer, a igreja me dá condições para me dedicar, né? E claro, eu acho que é isso mesmo, a igreja ela é muito abençoada quando ela tem condições de ter um líder, de poder dar condições para esse líder se dedicar à igreja. Mas ao ver o comprometimento de irmãos em geral, não tomem aqui o Luiz Felipe como o Paulo, como eu citei aqui, nenhum dos dois vale nada. Mas assim, apenas assim, para a gente saber o que Deus se agrada. Apenas para a gente saber o que Deus se agrada. Do ponto de vista assim, de um serviço que a gente faz de coração, e não é para aparecer, é para se doar mesmo. É assim que tem que ser. É isso que a gente aprende na palavra. Então, tem muito estrelismo na igreja, tem muita autopromoção na igreja, tem muito pastor que gosta de se promover, de líder que se gosta de se promover, de aparecer com o que faz, de aparecer com o que consegue, de aparecer com o tamanho da igreja, com o número de membros. Tem muito músico que gosta de aparecer. E isso não tem nada a ver com agradar a Deus. Não tem nada a ver com o que Deus se agrada, com preeminência aos olhos de Deus. É sacrifício, é se doar, né? É abrir mão, é cortar o pé, cortar o braço para não fazer o outro cair. É o que Jesus está falando aqui. E aí é uma oferta com sal. Termina com sal, porque o sal faz parte do sacrifício.
texto é muito interessante.